O STF, no tema 1237, decidiu sobre a responsabilidade do Estado por morte ou ferimento decorrente de operação policial. Então, a questão é a de possível responsabilização do Estado por ferimentos decorrentes de balas perdidas em operações policiais. E a norma em análise é, evidentemente, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que prevê a responsabilidade do Estado por danos causados por seus agentes. Quanto aos fundamentos considerados, além dessa disposição constitucional, passam também pela análise da realidade, né? Porque, conforme o relator, há uma violação generalizada de direitos humanos nas operações policiais, e aí ele apontou dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, que apontam que desde que foi começado a fazer um levantamento, um acompanhamento dos dados, em 2013 e até 2021, aconteceram 43.171 mortes em decorrência de operações policiais. Ele apontou que houve uma redução de 4,2% em 2021, mas, por outro lado, no Rio de Janeiro, nesse mesmo ano, aconteceu um aumento de 8,9%, enquanto que em São Paulo houve uma redução de 30%, que é atribuída ao uso de câmeras por policiais, ou as chamadas body cams, né? Foi apontado ainda um certo caráter discriminatório nos resultados, né, essas causalidades, porque 99,2% das mortes são de homens, 52,4% deles até 24 anos de idade e 74% até os 29 anos. Foi apontado ainda que houve uma redução nos últimos anos de 30% nas mortes de brancos, enquanto que houve um aumento de 5,8% para negros, que mostra toda uma desigualdade nos números, né? E foi apontado que o Brasil já foi responsabilizado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, no qual foram aplicadas as condenações de determinação que o Brasil passe a investigar esses eventos por meio de órgão independente e bem como seja concedido tratamento gratuito a vítimas. Esse tratamento tanto pelo atendimento médico quanto também pelo fornecimento de medicamentos. E prosseguindo, e aí já tem mais a ver com aquele artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, o relator apontou que o Brasil adota a chamada teoria do risco administrativo, o que significa que o Estado, ao exercer seus poderes frente à sociedade, assume um risco de causar danos e deve ser responsabilizado por isso. Por outro lado, há uma solidariedade social nessa condenação do Estado, já que, no final das contas, quem mantém o Estado, né, são os seus contribuintes. E foi apontado, então, a existência de precedentes do STF sobre o tema, e no tema 592, que fala sobre a responsabilidade do Estado quanto a mortes de detentos, no 352, quanto à responsabilidade por ato praticado por preso, foragido, no 366, sobre responsabilidade pela omissão do dever de fiscalizar comércios de fogos de artifício em residência, e no tema 1055, sobre danos a profissionais de imprensa em situação de tumulto em manifestações. Mas, pela teoria do risco administrativo, então haveria, em caso de um dano decorrente de uma ação do poder público, uma responsabilidade objetiva, o que não afasta a necessidade de comprovação do chamado fato do serviço. Então, é preciso comprovar um nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano causado. E, então, tem a questão de que, numa operação policial, há uma troca de tiros. Então, fica a necessidade de se definir se o projétil que foi disparado e atingiu uma pessoa causando morte ou dano físico, se partiu da polícia ou da organização criminosa que está combatendo, né? E, no caso, concluíram que o ônus da prova é do Estado, no caso, porque como ele gera um risco pela própria existência de uma operação policial em zona habitada, isso por si só já gera um risco à população. Isso significa que, se a perícia for inconclusiva, a responsabilidade será do Estado.
Mas, por outro lado, a perícia, pelo que foi apontado, até pelo um comentário, né, no debate do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele disse que muitas vezes é possível determinar que o tiro não foi da polícia por exclusão, porque muitas vezes o crime organizado usa até armas mais poderosas do que a polícia e que, então, pelo tipo de arma utilizada, seria possível afastar a origem do tiro como sendo um tiro da polícia. Então, não é que tem que ser determinado exatamente a partir de qual arma partiu o tiro, mas por exclusão pelo tipo de arma utilizada ou pelo calibre, se não for uma arma utilizada pela polícia, seria possível concluir que o tiro não partiu de um policial, e aí afastando, portanto, o nexo de causalidade. O caso concreto analisado era o de uma morte em troca de tiros entre traficantes de drogas e a Força de Pacificação do Exército no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. No caso, não havia nenhum registro de operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro no dia do evento. Então, o ministro Edson Fachin, que foi o relator, mencionou que se a incursão da Força de Pacificação do Exército não tivesse ocorrido, não haveria troca de tiros e, por conseguinte, o autor não teria sido assassinado. Nesse sentido, o fato gerador do dano não é o projeto em si, mas sim a operação de Força de Pacificação do Exército. No caso aqui, como não havia provas de que o tiro não partiu da polícia, então o relator concluiu que seria caso de responsabilizar a União. Então, houve uma condenação da União ao pagamento de danos morais de R$200 mil para cada um dos pais e de R$100 mil para o irmão da vítima, além também de danos materiais, que compreendem as despesas de funeral e um pensionamento vitalício. Foi afastado, no caso, a condenação do Estado do Rio de Janeiro, porque a PM não participou da operação. Então, a tese foi fixada nos seguintes termos: o Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da teoria do risco administrativo. Portanto, exige um nexo de causalidade. E outra coisa que foi debatido lá e deixou claro que Estado aqui é num sentido amplo, não é o Estado membro da federação. Então, por exemplo, no caso concreto, como eu mencionei, foi afastada a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro e houve a responsabilização tão somente da União. Então, quando fala aqui em Estado, pode ser a União, o Estado ou o município, ou seja, quem tinha um agente envolvido na operação. E no segundo item diz: é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil. A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário. Mas aí cabe aquela ressalva feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que a perícia, ao apontar um tipo de calibre de arma que não é utilizado pela polícia, poderia, em tese, afastar a responsabilidade do Estado. Então ficamos por aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.